dedo e tudo ser criado numa abrir e piscar de olhos. Mas é interessante que ele coloca dentro de nós a ideia da cronologia, a ideia do fazer em etapas, a ideia de fazer as coisas de forma planejada, de forma ordenada, seguindo uma cronologia de tempo, seguindo uma cronologia de etapas, ou seja, até no fim de tudo, diz a palavra de Deus que ele descansou, mesmo quando a Bíblia diz que ele não se cansa e não se fatiga, mas ele criou no meio do trabalho o descanso para mim e para você. Então nós vemos um Deus que ele pensa em tudo, ele cria as coisas de forma ordenada. E antes de eu entrar no texto que eu quero entrar nessa noite, eu quero pensar com você, querido, que o nosso Deus, além de ser organizado na sua forma de planejar as coisas, isso também deve nos ensinar essa questão do planejamento organizado, ordenado, que segue uma cronologia, porque às vezes você quer muitas coisas para 2021, Deus está falando, é por etapas, cada coisa no seu dia. Feche uma etapa, para depois você começar uma outra etapa. Fechou aquela etapa, começa uma outra. Não queira fazer tudo ao mesmo tempo, que muitas vezes quem quer fazer tudo, vamos dizer assim, ao mesmo tempo acaba não fazendo nada, né? Então Deus ele mostra que a gente precisa ser muitas vezes organizado na nossa maneira de desenvolver o nosso planejamento. Mas o nosso Deus, queridos, ele é um Deus que os planos dele contrariam a lógica humana, né? E a gente vê na Bíblia, o primeiro exemplo que eu vejo é ali o Mar Vermelho, quando Deus cria um plano, né? Ele cria um plano para libertar o povo do Egito, sempre tem um plano, e ele leva o povo para frente do Mar Vermelho, e ali, irmãos, diante do Mar Vermelho, o povo estava sem saída, aparentemente sem saída, porque de um lado estavam os filisteus, as montanhas do outro lado, na frente o Mar Vermelho, atrás o faraó com seus cavaleiros, respirando gosto de sangue, porque eles queriam matar o povo de Deus. E naquele momento o povo, ele começa a pensar, mas que plano é esse? Né? Que plano é esse? Que Deus nos conduz a uma situação onde não tem saída, mas de repente a saída surge milagrosamente, sobrenaturalmente, porque o nosso Deus, irmãos, pela lógica humana, eles estavam sem saída, mas Deus criou uma saída onde não tinha. E aí a gente vê lá Gideão tinha que vencer os midianitas, e o exército dos midianitas era de 105 mil homens, Gideão tinha com ele 32 mil, aí Deus fala assim, Gideão, é o seguinte, eu não trabalho com os covardes, manda que os covardes voltem para casa. E é interessante que, irmãos, nesse tempo de pandemia, muita gente se acovardou, né? Muita gente deixou o medo falar mais alto. Eu estou dizendo aqui, irmãos, que nós temos que ser irresponsáveis. Estou dizendo aqui para você tirar sua camisa, entrar num pavilhão de pessoas infectadas por Covid e dizer, Covid vem em mim que eu estou cheio de Deus. Não estou falando para você fazer isso, mas estou dizendo que nós, como povo de Deus, não podemos temer as circunstâncias da vida e deixar que o medo dessas circunstâncias sejam mais fortes na nossa vida do que a nossa fé. Então Gideão falou para os covardes ir embora, e dos 32 só sobraram 10 mil, ou seja, o negócio já estava difícil, começou a ficar um pouquinho mais difícil, porque 32 mil contra 105 mil, pela lógica humana já era difícil. Aí o plano de Deus deixou as coisas mais difíceis, porque só sobraram 10 mil. Só que Deus queria deixar o negócio mais difícil ainda. Deus falou assim, manda o povo beber água, e quem pegar a água e trouxer na boca, com esses você vai vencer. Irmãos, dos 10 mil só sobraram 300. Irmãos, 300 contra 105 mil, pela lógica humana, é impossível. Não tem como vencer, mas eles venceram. Por quê? Porque os planos de Deus não obedecem à lógica humana. E o que dizer de 5 pães e 2 peixes, irmãos, para mais de 10 mil pessoas? Manda o povo embora, Jesus, porque é muita gente. Manda o povo se assentar. 5 pães, 2 peixinhos alimentaram todo mundo, ainda sobrou 12 cestos.
Por quê? Porque os planos de Deus contrariam, os planos de Deus transcendem a lógica humana. E Lázaro, irmãos, morto há 4 dias. O plano mais correto, mais sensato é: está doente, vamos lá orar por ele para ele ser são, ficar curado. Mas Deus espera Lázaro morrer, e aí enterra. Depois de 4 dias Jesus vai lá e diz: tirem a pedra. A lógica humana dizia: não tem jeito, não tem mais condição, está tudo definido pela derrota. Só que Lázaro ressuscitou. Por que eu estou dizendo isso para você, irmãos, no início dessa palavra? Porque Deus coloca no meu coração, irmãos, que tem muita gente aqui nessa noite que talvez no final do ano está olhando as coisas pela lógica humana, e a lógica humana está dizendo para essas pessoas: olha, tudo que ficou ruim vai continuar ruim, tudo que precisava acontecer não vai acontecer, as coisas não vão mudar, você não vai conseguir vencer aquela situação. Só que eu quero dizer para você nessa noite: você não vive pela lógica, você vive pela fé. E quem vive pela fé não anda segundo as possibilidades dos homens, anda segundo as possibilidades de Deus. Você não anda segundo aquilo que a mão do homem faz, você anda segundo aquilo que a mão de Deus pode fazer, segundo aquilo que a mão de Deus pode fazer, segundo aquilo que a mão de Deus pode fazer, e a mão de Deus pode todas as coisas. Esse Deus é um Deus que planeja, e às vezes ele nos choca com o seu planejamento, porque, irmãos, nós somos limitados, nossa visão é curta, a visão dele é infinitamente maior do que a nossa. Por isso que o melhor plano que a Bíblia coloca para nós é confiar em Deus, porque aonde os seus olhos não alcançam, o dele alcança, aonde a sua mão não alcança, a mão de Deus alcança. Pela fé, irmãos, nós vivemos debaixo da possibilidade daquilo que a mão de Deus pode fazer. E a mão de Deus é a mão que levanta, é a mão que sustenta, é a mão que provê, é a mão que ajuda, é a mão que nos coloca de pé quando nós caímos. Se você chegou até aqui, ao final de 2020, o que te trouxe até aqui foi a mão de Deus. E o que te levará em vitória em 2021? A mão de Deus. Deus continuará com a sua mão estendida sobre nós. Amém? Mas Deus falou comigo lá em Jeremias. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Jeremias capítulo 29. O versículo central é 29:11. Porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que esperais, ou para vos dar uma esperança e um futuro. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia, Jeremias 29, e nós vamos ler a partir do versículo 4. Jeremias 29, 4. Pedi para o Cleito ficar atento aí, porque eu tenho uma dificuldade, irmãos, que eu vou ficando rouco. Eu não sei se é o ventilador que vai acontecendo. Aí de repente eu começo a perder a voz, começo a ficar, a voz vai subindo, né? Aí eu pedi para o Cleito manter o microfone um pouco mais alto, que aí eu me esforço menos e corro menos risco. Jeremias capítulo 29, versículo 4. Quem achou diz amém. Amém. Eu vou estar lendo, você acompanha aí com a sua Bíblia aberta. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas, tomai mulheres para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos ali e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós
tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Aí a gente chega finalmente no versículo 11: porque eu sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro, ou para vos dar o fim que esperais. Amém, queridos? Quando a gente se concentra nesse versículo 29:11, Jeremias 29:11, a gente vê nesse versículo assim uma palavra de bênção, uma palavra que nos diz que as bênçãos estão chegando, porque ele é uma promessa de Deus, e é uma promessa que vem em direção ao seu povo, só que num ambiente de dor. Presta atenção nisso. É uma promessa que vem ao povo de Deus num ambiente de dor, num ambiente de sofrimento, a um povo que estava amargurado, a um povo que estava triste, porque estava vivendo num ambiente de sofrimento, de adversidades, num ambiente de cativeiro. A gente tem que entender isso, porque, irmãos, nós não podemos pegar os textos isolados da Bíblia, e como muitos crentes fazem, eu já vi fazer. Tem muitos crentes que pegam um texto isolado e faz dele um mantra, aí fica declarando aquilo como se fosse uma declaração isolada do contexto que aquele texto está inserido. Por exemplo, Filipenses 4:13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tem gente que fica assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, como se ela, vamos dizer assim, como se poder todas as coisas em Cristo era o poder de não passar pelas situações ruins ou difíceis da vida e só viver as boas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, no sentido de vencer as situações ruins da vida sem passar por elas. E não é assim, irmãos, porque se a gente vai no versículo 11, o apóstolo Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, sei estar abatido, como sei ter abundância, estou instruído em todas as coisas, tanto a ter fartura, como a passar fome, como a ter abundância, como também a passar necessidade. Aí ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que o apóstolo Paulo estava dizendo no contexto do texto? Eu sei estar por cima, mas também sei o que é estar por baixo. Eu sei o que é passar pelas situações boas da vida, mas também sei o que é passar pelas situações ruins e difíceis da vida. Eu sei o que é ter fartura, como eu também sei o que é passar fome. Não importa se a situação é boa ou se ela é ruim, o que importa é que Deus me fortalece para passar por qualquer situação nessa vida. O que importa não é se a situação é boa ou se ela é ruim, o que importa é que Deus me fortalece. Esse é o contexto do texto, e o contexto desse texto também, irmãos, ele é um contexto que a gente precisa entender. Irmãos, aqui nós precisamos entender que o Senhor está trabalhando com o seu povo, e o povo, irmãos, recebeu uma promessa que veio através do profeta Jeremias, onde o profeta Jeremias ele disse o seguinte: olha, o Senhor tem planos de paz, não de mal para vocês, para vos dar uma esperança, um futuro, porque o povo estava passando por um cativeiro, e não era um cativeiro de uma semana, não era um cativeiro de um mês, era um cativeiro de 70 anos, 70 anos. E aí o profeta Jeremias ainda diz o seguinte: não deixe os falsos profetas enganarem vocês, dizendo que esse cativeiro vai acabar amanhã, ou depois, daqui a alguns dias. Por quê? Porque muitas vezes os falsos profetas falam aquilo que agrada o coração de vocês, que agrada o íntimo de vocês, mas não é assim não. Segura essa aí, esse cativeiro vai demorar 70 anos, vai ser 70 anos de cativeiro. Mas depois que findar os 70 anos, o Senhor promete que Ele vai cumprir a sua boa palavra, e Ele vai tirar vocês desse cativeiro, vai levar vocês novamente para Jerusalém. Lá vocês edificarão o templo novamente,
e o Senhor trará vocês em liberdade novamente ao lugar da adoração. E isso realmente aconteceu, irmãos. Aconteceu quando Deus levantou o rei Ciro, primeiro rei persa. O Senhor levantou 4 reis persas, o primeiro deles foi Ciro, e isso está lá em Isaías 45, quando o Senhor diz: Ciro meu servo, eis que vou adiante de ti, quebrarei os ferrolhos de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, te darei os tesouros da escuridade, por amor do meu servo Jacó, eu te darei o domínio de todas as nações da terra, mas você dará liberdade ao meu povo. E quando Ciro, irmãos, se apodera, irmãos, do reino, ele destrói o domínio do império babilônico, ele cumpre essa promessa, e o povo, ele é transportado para Jerusalém. Os utensílios de prata, de ouro, de bronze, que o rei da Babilônia tinha se apoderado, Ciro devolve novamente para o povo, e diz: podem construir o templo. Escreve um edito dizendo: eu, rei Ciro, declaro que esse povo tem autoridade para construir um templo ao seu Deus, porque o Deus desse povo me fez governador sobre toda a terra. E aí então o rei Ciro começa, aí vem o rei Dário, rei Artaxerxes I, rei Artaxerxes II, todos esses reis persas cumprem o plano de Deus. Preste atenção, todos esses reis persas que não eram judeus, que não serviam a Deus, que não faziam parte da aliança, que eram considerados ímpios, eles servem ao propósito de Deus, por amor a Jacó, por amor ao seu povo, por amor aos seus servos. Eu quero dizer para você, querido, que quando Deus quer abençoar um servo dele, até os ímpios se tornam um instrumento em suas mãos, para que ele cumpra os seus planos. Se Deus quiser te abençoar em 2021, Ele pode usar qualquer pessoa que Ele quiser. Ele pode levantar um Ciro na terra, um Artaxerxes, um Dário, alguém que nem sequer o conhece como você o conhece, para que essa pessoa sirva aos propósitos que Ele tem na sua vida. Porque o nosso Deus é um Deus que, quando Ele planeja, ninguém pode frustrar os seus planos. É o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, passados 70 anos, a promessa se cumpre, e aí vem nas mãos do povo riqueza, prosperidade, vem nas mãos do povo, irmãos, poder, liberdade, vem nas mãos do povo, irmãos, prosperidade, para que eles pudessem construir o templo. Ou seja, vem restituição, inicia-se um novo tempo de reconstrução, de restituição, de prosperidade, de bonança. E o tema da mensagem é: os planos de Deus para um novo tempo. Deus tinha um novo tempo para aquele povo, de bonança, de prosperidade, de restituição, de reconstrução. E eu acredito que Deus tem um novo tempo para você, com as mesmas situações. Só que quando eu comecei a entrar nesse texto, irmãos, o Espírito Santo falou para mim: sim, existe um novo tempo de bênção, existe um novo tempo de bonança, de prosperidade, de restituição. Mas para que o meu povo possa viver esse novo tempo de bênção, de restituição, de bonança, é necessário que o meu povo saiba passar pelo tempo da aflição. Porque quando a promessa chega, ela chega no tempo da aflição, chega no tempo da provação. E hoje é tempo de aflição para muitos que estão aqui. Hoje é tempo de provação para muitos que estão aqui. Se nós, como povo de Deus, a exemplo daquele povo, queremos viver o tempo da restituição, o tempo da bonança, o tempo da prosperidade, nós temos que saber passar pelo tempo da aflição, pelo tempo da provação, entendendo primeiro que o Deus que nós servimos é o Deus que constrói planos bondosos por trás de situações de aflição e de sofrimento. Amém, irmãos? Vou repetir: o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que a Igreja Batista em Itatiaia serve, é o Deus que constrói planos bondosos por trás de situações de aflição e de sofrimento. Muitas vezes, a questão de nós não vivermos os planos de Deus está relacionada com o conflito que a gente tem com a questão daquilo que é bom para as nossas vidas em relação aos nossos olhos, e em relação àquilo que é bom para as nossas vidas aos olhos de Deus. Vou explicar.
Se eu perguntar para algumas pessoas o que é bom para você em 2021, o que é bom para você nesse tempo, talvez muitos de nós vão dizer: ah, pastor, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender, prosperidade, dinheiro, né? Bom emprego, casa nova. E não tem nada de errado com isso, não tem nada de errado com essas coisas, mas nem sempre aquilo que é bom para nós é bom para Deus. Às vezes para Deus, para a sua vida, ou para a minha vida, ou para as nossas vidas aqui, o que é bom hoje não é nenhuma dessas coisas. O que é bom para Deus é vida de santidade, vida de retidão, caráter aprovado, vida de obediência à palavra. Porque, irmãos, quando Deus fala conosco de vida de santidade, vida de retidão, caráter aprovado, Ele não está falando do que nós temos, Ele está falando de quem nós somos. E eu quero dizer uma coisa para você: maior do que aquilo que você tem é quem você é. Maior do que tudo aquilo que você possa ter, porque às vezes a gente se enche de sonhos no ter. Eu preciso ter. Você pode ter tudo nesse mundo, mas tudo nesse mundo não vale quem você é. Tudo nesse mundo não vale quem você é. Irmãos, eu vou chocar você um pouco. Não se assuste com o que eu vou te dizer. Mas o mesmo Deus que planeja bonança, prosperidade, o mesmo Deus que planeja vitória financeira, é o Deus que às vezes planeja aflição e sofrimento para o seu povo. Às vezes a gente fala: não, mas Deus permitiu. Não, às vezes Deus planejou mesmo. A gente tem que entender isso. Irmãos, aqui nesse texto, se você começar ali no versículo 4, você vai ver assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Se você vai no capítulo 25, você vai entender o que eu quero dizer. Depois em casa você pega Jeremias 25 e lê inteiro o capítulo. Você vai ver ali Deus falando através do profeta Jeremias. E o profeta Jeremias, ele diz o seguinte: 23 anos eu preguei para vocês, eu trouxe a palavra do Senhor a vocês antes do cativeiro chegar, dizendo: olha, consertai os vossos caminhos, mudai os vossos caminhos. Por quê? Porque se não acontecer isso, o Senhor vai mandar o rei da Babilônia. E vocês não deram ouvidos. O que aconteceu? O Senhor diz: enviarei Nabucodonosor, meu servo, e ele vai destruir tudo aquilo que vocês têm como segurança da vida de vocês. Eu vou tirar toda essa segurança. Vocês acham que a segurança de vocês está no dinheiro que vocês têm? Vocês acham que a segurança de vocês está nas lavouras, nos bens materiais, no templo? Pois o templo virará pó. Irmãos, o que Deus estava dizendo ao seu povo? Deus estava querendo que o povo abrisse os olhos para entender que o povo estava perdendo a sua maior riqueza. E a sua maior riqueza não eram os seus bens materiais, não era a sua liberdade, não eram os seus recursos financeiros. A sua maior riqueza era a sua identidade espiritual em Deus. O povo estava perdendo a sua identidade espiritual como povo de Deus na terra. E isso, irmãos, para Deus é muito mais importante do que dinheiro, do que prosperidade, do que coisas materiais. Sabe por quê? Porque a sua vida para Deus vale mais do que os seus bens materiais. Jesus não morreu pelo seu dinheiro, Jesus não morreu pela sua casa, Jesus não morreu pelo seu carro, Jesus não morreu pela sua fazenda, Jesus morreu por você. Jesus morreu pela tua vida. E o maior projeto de Deus não é você rico materialmente na terra, é você vivendo uma nova vida em Cristo Jesus. O maior plano de Deus não é o teu bolso cheio de dinheiro, mas é você livre do pecado. E muitas vezes, irmãos, nós como povo de Deus precisamos entender
que o mesmo Deus que projeta bonança e prosperidade, Ele também projeta muitas vezes aflição e sofrimento, com o mesmo propósito, promover o bem do seu povo. Só que quando Ele projeta bonança e prosperidade, esse bem vem em forma de recompensa, tipo assim: está vivendo na minha presença? Então receba, vem em forma de recompensa. Quando a gente não está preocupado em buscar a presença de Deus, quando a gente não está preocupado em agradar a Deus, aí Deus, Ele traz o bem que vem através da aflição, que vem em forma de tratamento. Ou seja, um vem como recompensa, o outro vem como tratamento. O bem que vem em forma de aflição, ele vem como tratamento, mas ele vem para tratar você e libertar você de todo mal moral, espiritual, que está te levando para o buraco, que está te levando para o precipício, que está te afastando da presença de Deus. Porque a intenção de Deus, querido, é que você não se perca das mãos dele. Sabe qual é o maior troféu de Deus nessa terra? É você, é sua vida salva, é a sua vida aprovada, é a sua vida nas mãos de Deus. Irmãos, o povo naquela época, o que estava acontecendo com o povo? O povo estava vivendo, irmãos, na corrupção. Por que Deus trata com o povo? Porque o povo de Deus muitas vezes erra. Erra ou não erra, irmãos? Quem acredita que o povo de Deus erra? O povo de Deus erra, o povo de Deus se confunde, o povo de Deus se corrompe. O povo de Deus se corrompe. E o que estava acontecendo naquela época? Corrupção. Os sacerdotes, irmãos, eles estavam mais preocupados em ganhar dinheiro, do que desenvolver um ministério espiritual para abençoar o povo. Naquela época, a idolatria entrou no coração do povo de Deus, a imoralidade. Os ricos oprimiam os mais pobres. Essa era a realidade presente na vida do povo de Deus. E o povo estava em liberdade, porque Jeremias começou a profetizar cativeiro 23 anos antes. Os exegetas mais estudiosos dizem que foi 30 anos. Mas o povo estava livre, o povo tinha liberdade política, o povo tinha liberdade religiosa, o povo gozava de liberdade. Só que eles fizeram mau uso da sua liberdade. Vou repetir: o povo fez mau uso da sua liberdade. E o povo começou a dar ocasião à carne, usou a sua liberdade para dar ocasião à carne. E eles começaram então a se corromper e a se perder, a perder a sua identidade moral, a sua identidade espiritual. O povo de Deus não tinha moral para falar de Deus, irmãos. Por quê? Porque estavam vivendo igual as pessoas que não tinham Deus também estavam vivendo. Estavam vivendo como aqueles que não tinham Deus viviam. A mesma linguagem obscena que você via na casa de um não crente, também estava presente na casa do crente. Contextualizando para os nossos dias, o mesmo estilo de música mundana, sensual, indecente que havia na casa de um não crente, você encontrava na casa de um crente. A mesma maneira que o marido às vezes tratava a sua esposa, humilhando, maltratando, como um não crente fazia, um crente também fazia. Ou seja, não havia diferenciação de vida. Aí o que aconteceu? Deus trouxe um cativeiro externo para libertar o povo de um cativeiro interno. Porque o povo estava livre por fora, mas estava preso por dentro. Triste isso, né, irmãos? As pessoas gozam de liberdade, mas estão presas dentro de si mesmas, por sentimentos malignos, por disposições pecaminosas, levando elas a perderem a identidade de Deus em suas vidas. E isso era a história daquele povo. E eu começo a pensar, irmãos, que Deus ele manda aquele cativeiro sobre a vida daquele povo para que o povo repensasse a sua vida espiritual, para que o povo, irmãos, fosse purificado dos seus pecados, para gerar um despertamento espiritual no povo, para trazer um avivamento espiritual no povo. Ou seja, o plano de Deus era bom,
Por isso que ele diz: eu tenho planos de paz e não de mal. Deus nunca planeja o mal, irmãos. O nosso problema é que quando a gente vê uma situação de sofrimento, quando a gente vê uma situação de aflição vindo na nossa direção, a gente só acha que que tudo aquilo ali só é negativo, e muitas vezes não é. Às vezes por trás de uma coisa aparentemente má, existe um Deus bondoso trabalhando para te libertar. Existe um Deus bondoso trabalhando para tirar da sua vida aquilo que está te afastando da presença dele. E Deus estava trabalhando naquele cativeiro para fazer isso na vida do povo. E aí eu começo a fazer um paralelo, irmãos, do cativeiro babilônico com a pandemia. Esse ano teve pandemia, irmãos. Aí a gente começa a ver um paralelismo muito grande. Vou dar um exemplo para os irmãos. No cativeiro babilônico, muitos servos de Deus morreram. E na pandemia, muitos servos de Deus morreram também. No cativeiro babilônico, muitas pessoas perderam suas propriedades, seus bens. E na pandemia, muitas pessoas também perderam seus bens, suas propriedades. No cativeiro babilônico, a liberdade do povo foi restringida. O povo era livre, agora o povo não tinha mais a liberdade que gozava. Eles viviam, mas a liberdade deles era limitada, era restrita. Eu pergunto, e agora na pandemia? Você pode sair por aí depois das 10 horas da noite? Você pode ir em qualquer lugar e ficar até altas da noite, a hora que você quiser, fazendo o que você quiser? Você pode ir em qualquer lugar sem máscara. Você pode entrar em lojas, repartições públicas, sem colocar uma máscara? Não pode, irmãos, porque a nossa liberdade também foi restringida. A gente começa a traçar esses paralelos, e eu começo a pensar que da mesma maneira como Deus usou aquele cativeiro para trabalhar na vida do seu povo, através de um plano de tratamento, eu penso que hoje Deus também, de certa forma, está usando essa pandemia para tratar com a sua igreja. Porque, irmãos, assim como o povo naquela época se corrompeu, hoje o povo de Deus também tem se corrompido. É triste, irmãos, quando você liga uma televisão, eu ia falar que um evangélico estava envolvido em esquema, que um evangélico estava envolvido em situações de pecado, que um evangélico, e assim vai. Aí você vê presidente de ministério grande, aí você vê político, aí você vê, irmãos, parece que 2020 foi o ano de pegar o povo de Deus, colocar no ringue e bater, né? É Covid, é perseguição, é escândalo, mas tudo isso muitas vezes é um tratamento de Deus. Sabe por quê? Porque Deus te ama, porque Deus me ama. Porque Deus, irmãos, Ele não quer nos perder para o pecado. Por isso muitas vezes nós passamos por cativeiros. Eu quero dizer para você, querido, Deus tem um plano maravilhoso de bênção para cada um de nós. Deus tem um plano de bonança, de vitória, de prosperidade, mas nós temos que aprender a passar pelo tempo da aflição. Temos que aprender a passar pelo tempo da provação, entendendo que muitas vezes, melhor do que ter o bolso cheio de dinheiro, é ter uma vida liberta do pecado. Qual é o teu plano para 2021? Eu imagino que aquele povo tinha muitos planos, mas os planos deles todos foram frustrados, porque eles contrariaram o plano maior, o plano de Deus. Aí eu vou dizer uma coisa para você. A melhor coisa que eu e você podemos fazer nessa vida, sabe o que é, irmãos? Buscar a presença de Deus e procurar agradar a Deus em tudo. Buscar a presença de Deus e procurar agradar a Deus em tudo. Sabe por quê? Porque se você buscar a presença de Deus e procurar agradar a Deus em tudo, ainda que você não tenha muitos recursos, nada te faltará. Nada te faltará. Ainda que você não seja uma pessoa cheia de recursos financeiros, mas o Senhor não te deixará faltar nada. Agora, se você não busca a presença de Deus, se você não está preocupado em fazer a vontade de Deus, até aquilo que você tem, Deus permitirá que saia das suas mãos, porque foi isso que Ele fez com aquele povo.
O povo estava preocupado com o externo, Deus estava preocupado com o interno. Às vezes Deus precisa frustrar o plano do povo dele, para que o plano dele prevaleça. Deus tem um plano maravilhoso de vida nova com você, de vida transformada, de vida que resplandeça a glória dele, a santidade dele, a beleza do caráter dele nessa terra. Nós cantamos uma música agora há pouco, que fala assim: o que os anjos veem, que os fazem se prostrar. Irmãos, quando entrou naquela parte da música, eu fiquei pensando que nós, como povo de Deus, precisamos novamente nos fascinar pela vida de Deus, mais do que pelo dinheiro, mais do que pelos prazeres da vida, mais do que tudo aquilo que o mundo possa nos oferecer. Nós precisamos nos fascinar novamente com a vida gloriosa de Deus nas nossas vidas, porque o que os anjos veem, que os fazem se prostrar, é a glória de Deus. E nós, como povo de Deus, não estamos mais querendo ver a glória de Deus, nós estamos querendo ver as bênçãos que Deus pode nos dar. Nós estamos querendo ver as coisas materiais que Deus pode acrescentar. Irmãos, Deus pode acrescentar muitas coisas, mas nós precisamos primeiro entender se hoje, você tem que avaliar isso no seu coração, hoje você está passando pelo tratamento, ou você está sendo preparado para ser recompensado? Hoje você tem que avaliar isso no seu coração. Se Deus for analisar a tua vida, pela maneira como você leva a sério a vontade dele, como você leva a sério obedecer a sua palavra, Deus vai ter que te tratar, ou Deus vai te recompensar? Então, entenda o tempo da sua aflição. Deus diz: eu sei que planos tenho para vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Quem quer ver um novo tempo de bonança aí? Então cuide do seu coração, guarde o seu coração do pecado, guarde o seu coração daquilo que é impuro, guarde a sua mente, guarde os seus lábios, reconsagre a sua vida a Deus, peça perdão a Deus pelos seus pecados, conserte os seus caminhos se necessário for, porque, queridos, Deus está aí para abençoar, mas nós temos que entender que o projeto de Deus para nós precisa ser levado a êxito. Amém, irmãos? Segundo, entenda que em tempos de provação é possível crescer investindo na família. Quem tem família aí? Glória a Deus. Olha só o que diz o versículo 5: edificai casas, habitai-as, plantai jardins, comei do seu fruto, tomai mulheres, gerai filhos e filhas. Tomai mulheres para os vossos filhos e dai filhas aos maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Sabe o que esse texto está dizendo para o povo? Cresçam dentro de casa como família, invistam na instituição do casamento, invistam na preservação do casamento, invistam nos valores familiares, cresçam no ambiente de adversidade, promovendo os valores da família. É tempo de nós, Igreja Batista Itatiaia, crescermos dentro da nossa casa, em profundidade nos nossos relacionamentos pessoais e familiares. Pastor, como é que eu cresço nos meus relacionamentos pessoais, nos meus relacionamentos familiares? Crescendo em amor, crescendo em cumplicidade, crescendo em amizade, crescendo em respeito, crescendo em fidelidade, em lealdade. Isso vai fazer o seu relacionamento familiar ser mais profundo. Porque, irmãos, nós estamos vivendo tempos em que as famílias estão sendo profundamente atacadas por Satanás para serem destruídas. Alguns dias atrás, uma pessoa mandou para mim no WhatsApp a seguinte mensagem, porque nós temos pessoas em comum que nós conhecemos, e essa pessoa disse assim: pastor Galdilei, sabe o fulano, 40 anos de casado, separou, e o filho dessa pessoa, que também estava casada, separou, e o outro fulano com 25 anos de casado, separou também. Todos crentes, todos dentro da igreja. Aí eu pergunto para os irmãos: estamos ou não estamos numa guerra espiritual, irmãos?
Você acha que é fácil permanecer casado num tempo do cativeiro, num tempo de crise, num tempo de adversidade? Não é. Nós temos que olhar com carinho e com atenção para a nossa casa. Por quê? Porque o diabo está olhando. Ele está olhando onde estão as fraquezas, onde estão as brechas, para que ele possa entrar ali e, se ele conseguir, ele destruir relacionamentos, destruir lares. Nós precisamos entender que é da vontade de Deus que, em meio à adversidade, a gente saiba crescer como família de Deus, crescer como famílias debaixo da bênção de Deus. E eu tenho dois textos que me chamam a atenção. O primeiro, Êxodo 18, quando Jetro, ele vai ao encontro de Moisés e leva sua esposa e seus filhos. E ele diz: Moisés, aqui está a sua esposa e seus filhos. Moisés era um grande servo de Deus, um homem consagradíssimo ao Senhor, estava na obra, fazendo a obra, dedicado ao plano de Deus, ao reino de Deus. Só que no meio do caminho, ele esqueceu quem para trás, irmãos? Sua esposa e seus filhos. Às vezes, eu e você corremos esse risco. Estamos tão preocupados com aquilo que nós temos que fazer em relação ao nosso trabalho, em relação até à obra de Deus, e às vezes nós começamos a esquecer as pessoas que moram conosco para trás, estão ficando para trás. Naquele momento, Deus reapresenta para Moisés a sua família e diz: Moisés, se existe alguém que tem que caminhar contigo no plano que eu tenho na tua vida, é a sua família, é a sua esposa, são seus filhos. Eu sei que você tem prazer em ser um líder do meu povo, mas você tem que voltar a ter prazer em ser pai, você tem que voltar a ter prazer em ser marido e cuidar também da sua casa. Nós que estamos aqui nessa noite precisamos entender que a nossa casa, o nosso lar, é prioridade aos olhos de Deus. Nós temos que cuidar com carinho, irmãos, da nossa família, cuidar com carinho da pessoa que Deus colocou do nosso lado, o nosso cônjuge, sermos aquele esposo que atende às necessidades da esposa, ser aquela esposa que atende às necessidades do seu marido, porque, irmãos, a palavra de Deus diz que isso é muito importante, que o marido, ele cumpra os seus deveres de marido com a sua esposa, e a esposa para com o marido, e os pais cuidem com atenção dos seus, de quem, irmãos? Seus filhos, porque o filho faz tudo o que você faz. Se ele vê que no seu coração Deus é importante, Deus será importante para ele também. Se ele vê que na sua vida, igreja, leitura da palavra, oração, é algo que você faz de qualquer jeito, não espere que ele faça diferente, ele vai fazer de qualquer jeito. Nós somos o espelho, irmãos. Diz que o lugar mais difícil de você ser crente é dentro da sua casa. É dentro da sua casa. Mas é uma grande missão que Deus colocou nas nossas mãos. Então, no cativeiro, Deus falou: invista na família. Às vezes Deus nos dá tempos de cativeiros para restaurar os nossos lares, ou para restaurarmos as coisas dentro de casa. Pare para pensar nessa pandemia, pelo menos no início foi assim. Irmãos, muita gente teve que ficar confinado dentro das suas casas, sim ou não? O fulano queria sair para estudar, não, Deus falou: não, você não vai estudar, não tem escola para você. Mas eu tenho que sair para trabalhar, não, também não tem trabalho, vai ficar em casa. Ah, mas eu tenho que ir no shopping, não tem shopping também, fechou tudo, você tem que ficar em casa. Mas Deus, o que tem em casa? Em casa tem a sua família, em casa tem a sua família. É tempo de olhar nos olhos, é tempo de resolver as diferenças, é tempo de se perdoar, é tempo de se aproximar. Então o cativeiro, às vezes, ele vem para a gente consertar coisas dentro da nossa casa. Quantos lembram do filho pródigo aí, irmãos? Diz a palavra de Deus que o filho pródigo era um filho que ele estava vivendo num lar, e ele, naquele lar, ele tinha um pai maravilhoso, que cuidava dele com todo amor, com todo carinho, que lhe dava tudo o que ele precisava. Mas chegou uma hora que aquele filho olhou para os bens
que ele tinha em herança, e ele pediu aqueles bens e foi embora. E quando eu olho para essa situação, eu vejo ali um lar onde os valores materiais, ou o amor às coisas materiais, estava mais forte do que o amor às pessoas, o amor ao dinheiro, o amor aos bens. Quantas famílias talvez têm vivido uma situação assim, aonde muitas vezes o ter, o dinheiro, os prazeres, muitas vezes estão falando mais alto do que o relacionamento familiar, e nós temos que tomar cuidado. Sabe aquela história de várias pessoas morando numa mesma casa, debaixo do mesmo teto, comendo juntas, dormindo juntas, debaixo do mesmo teto, mas distante umas das outras? Assim estava acontecendo na casa do filho pródigo. Um pai e um filho que moravam juntos, mas estavam distantes. O que aconteceu? Aquele filho foi para o mundo. Aí ele passou pelo tempo da provação, pelo tempo da aflição. Ele perdeu tudo que ele tinha. Ele foi humilhado. Ele passou por dificuldades tremendas. Na humilhação, no choro, na perda, ele começou a perceber quem era o seu pai. Começou a renascer no coração dele o amor pelo pai que ele tinha deixado para trás. Às vezes a aflição, ela vem para nos ensinar que as pessoas valem mais do que as coisas. Fala para o seu irmão aí, as pessoas valem mais do que as coisas. Terceiro ponto, irmãos, no tempo da aflição, no tempo da provação, nós precisamos aprender a promover paz e a desfrutarmos de paz com Deus e com as pessoas. Versículo 7 diz assim: procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Vós tereis paz. Quem é o povo da paz aí? Irmãos, nós precisamos ser o povo da paz. Diz a palavra de Deus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Precisamos ter paz, promover a paz, seguir a paz e a santificação. Irmãos, muitas vezes nós, como povo de Deus, deveríamos ser o povo da paz, mas muitas vezes tem muita guerra no nosso meio. Eu vejo assim, muita guerra no meio do povo de Deus, às vezes por causa de política. Aí eu sou da esquerda, aí eu sou da direita, aí eu sou do centro. Tomara que não seja do centro, né? Enfim, mas irmãos, aí começa a brigar, começa a discutir, e a palavra de Deus diz que nós temos que ser agentes da paz. Eles estavam num ambiente de adversidade, no território do inimigo, convivendo com pessoas que tinham uma vida totalmente diferente da deles, costumes diferentes dos costumes que eles tinham, mas a orientação de Deus é: orai pela cidade, orai pelo povo com quem vocês estão convivendo. Mas Senhor, é o povo que nos fez cativo, não interessa, vocês têm que orar por eles. Orem pelos babilônios, orem por aqueles que são diferentes de vocês, que têm valores diferentes dos teus valores. Ore por eles, porque eu me revelarei também a eles através da vida de vocês. Porque vocês fazendo isso, vocês terão paz com eles. Orem pela paz da cidade. Irmãos, a missão de cada um de nós como povo de Deus é amar aqueles que são diferentes de nós, é amar o pecador, é amar o perdido. Eu e você temos que amar o homossexual, amém, irmãos? Mas pastor, é muito diferente. É diferente, mas ele precisa ser amado para que ele possa encontrar o Deus que você já encontrou. Nós precisamos amar aqueles que estão nas drogas. Mas pastor, quem está na droga é complicado. Não interessa, você tem que amar aquela pessoa para que ela saia das drogas, para que ela seja liberta de onde ela está, porque você foi colocado ali para ser bênção de Deus na vida daquelas pessoas. O que você não pode é se corromper com a droga, o que você não pode é se corromper com a homossexualidade, mas você tem que amar quem está nesse mundo, é amar o diferente. Fazer como aquela menina que estava na casa de Naamã. Ela era uma israelita, Naamã era um sírio, e ela foi bênção na vida dele.
passou por cima das diferenças raciais, étnicas, religiosas, para ser bênção na vida daquele homem. Perdoou tudo de errado que ele tinha feito contra ela e tratou ele com respeito e com consideração. O que o mundo espera de mim e de você? O mesmo. O que as pessoas que estão lá fora, perdidas no pecado, esperam de mim e de você? Respeito, consideração, intercessão e uma palavra de libertação em Cristo Jesus. Nós temos vida com Deus para levar vida às pessoas que ainda estão na morte. Amém, irmãos? Em último lugar, em tempo de provação, mantenha o ânimo, mantenha a sua confiança em Deus, porque o fim do seu cativeiro já tem data marcada. Amém? Quem pode dar glória a Deus aí? O fim do seu cativeiro já tem data marcada. Deus marcou o fim do cativeiro daquele povo, irmãos. Deus falou: é 70 anos, não é 70 anos e um dia, não é 70 anos e um mês, 70 anos. Chegou o tempo, vocês serão libertos. Para cada um de nós que está aqui, já tem uma data marcada para o fim do nosso cativeiro. E talvez alguém pergunte assim: mas pastor, quando é que é o fim do meu cativeiro? É simples. O fim do meu cativeiro, do seu cativeiro, chegará na hora em que nós aprendermos a lição que Deus quis nos ensinar no tempo da aflição. Tem pessoa que aprende a lição rapidinho, ela passa pela aflição: ah, Senhor, é para abandonar o mundanismo, é para sair dessa situação, estou deixando, estou abandonando. Mas tem gente que demora para aprender. Aí o que acontece? O cativeiro fica um pouco mais prolongado. Não é para o seu mal. De Deus diz: não tenho planos de mal, é de bem, mas ainda é cativeiro. Nós temos que aprender a lição, irmãos. Qual é a lição que Deus quis ensinar para mim, que Deus quis ensinar para você nesse tempo de aflição de 2020? Talvez muitos aqui precisaram aprender a lição da humildade. A humildade em reconhecer que nós precisamos depender, que nós precisamos nos submeter a Deus. Porque, irmãos, muitas vezes, assim como aquele povo, é também o nosso coração arrogante, orgulhoso. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, não estamos preocupados com o juízo de Deus. Deus é bonzinho, Deus é amor, Ele não vai fazer nada comigo, eu posso fazer do jeito que eu penso. Isso é arrogância, isso é orgulho espiritual. E aí Deus, irmãos, muitas vezes Ele permite a situação vir para nos quebrar, para quebrar dentro de nós o teu orgulho, porque nós somos vasos, e vasos precisam ser quebrados para serem refeitos novamente. Às vezes nós precisamos aprender a lição da humildade, de não ficar apenas olhando para o erro dos outros. O fulano tem erro, o ciclano tem erro, o beltrano tem erro, mas eu não tenho. Todos nós temos erro, irmãos. O humilde é aquele que, quando vai falar de erro, ele fala do seu erro. Eu não sou melhor do que vocês porque eu estou aqui pregando. Eu tenho erros, eu tenho falhas, e eu tenho humildade para reconhecer cada um deles, se necessário for. O problema nosso é que nós muitas vezes só conseguimos ver erro nos outros, mas não conseguimos ver os nossos erros. A gente tem que aprender a lição, passar pelo tempo da dificuldade, aprender a lição, porque na aflição a gente descobre que a gente não é melhor do que ninguém. A gente percebe que a gente é igualzinho aos outros, porque quando a gente está na aflição, Deus nos abate, e a gente começa a perceber que a gente não era tão melhor assim. Às vezes nós precisamos aprender a lição do ser servidor, ao invés de querer ser servido. Irmãos, como é bom servir. Diz a palavra de Deus que Jesus, ele veio para servir. Ele se fez homem, e na forma de homem ele se tornou servo, e ele serviu a todos. E na aflição a gente aprende a servir, a gente aprende a servir mais. Irmãos, eu lembro quando, no início da pandemia, tinha um grupinho aqui na igreja que a gente pegou a viola e fomos nas casas aqui nas ruas. Quem fazia parte desse grupo aí? Levanta a mão aí. A gente não podia entrar na casa das pessoas, mas a gente foi levar um violão para cantar aquele cântico Porque Ele Vive,
Orar pelas famílias, a gente diz assim, ó, a gente só quer que você chegue aqui no portão, a gente quer cantar um hino para você, orar pela sua família e dizer para você que Jesus te ama, que Ele morreu na cruz para te salvar dos seus pecados, que Ele quer entrar na sua vida e ser o seu Senhor e seu Salvador. Simples. A gente fazia isso, irmãos. A gente fez essa rua inteira, passamos pela outra rua, enfim, fomos várias casas. Tinha famílias, pessoas que se derramavam em lágrimas, porque estavam recebendo uma oração, porque estavam ouvindo um cântico de louvor a Deus. Era uma coisa simples, mas que era impactante na vida daquelas pessoas. Servir. A igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser uma igreja servidora. Nós somos deixados na terra para servir todos que precisam ser servidos. Então talvez muitos de nós precisam passar pela lição do aprender a servir, ser mais servidor. Mas a última lição é a lição de sermos mais ágeis para fazer a vontade de Deus, de sermos mais prontos para fazer a vontade de Deus. Às vezes, quando nós estamos na bonança, mas no pecado, a gente fica relutante para fazer o que Deus quer. Deus quer algo de mim, mas eu tenho tantas coisas no meu coração que eu quero fazer, e às vezes eu deixo Deus em terceiro, quarto, quinto plano. Mas quando a gente passa pela aflição, e Deus nos levanta da aflição, quando Deus fala, preciso de você, a gente fala, eis-me aqui. A gente se torna pronto, preparado para servir, preparado para dizer sim para Deus. Jonas, irmãos, Deus tinha um plano, e no início do plano ele não gostou, ficou chateado com Deus, porque ele sabia que Deus ia salvar os ninivitas. Aí Deus jogou ele aonde? Na aflição. Veio a tempestade, veio o peixe, ficou na escuridão 3 dias, aí ele se arrependeu. Quando ele sai do ventre do peixe, ele sai pronto para pregar, irmãos. Diz a palavra de Deus que ele saiu pregando o arrependimento em toda a cidade de Nínive. Todos os ninivitas se converteram, mas ele teve que passar pela aflição, para aprender a lição da obediência. Precisava obedecer, e ele aprendeu a obedecer. Querido, o que você quer para 2021? Qual é o seu plano para 2021? Eu quero dizer só uma coisa para você: seja o plano mais bonito que você tem, seja o plano mais extraordinário que você tem, todos os seus planos dependem da atenção que você vai dar ao plano de Deus. Se você der atenção ao plano que Deus tem para a tua vida, todos os teus planos serão realidade. Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar. Mas se você ignorar o plano de Deus, talvez os seus planos, infelizmente, serão frustrados. Então não estou aqui profetizando coisa ruim para ninguém. Estou apenas dizendo para você que existe um plano maior do que o nosso para as nossas vidas. É o plano de Deus. E todos os nossos planos precisam estar submetidos, subordinados ao plano que Deus tem para nós. Deus tem um plano para nós como igreja, amém, irmãos? Deus tem um plano para você ministerialmente, no seu ministério. Deus tem um plano para cada um de nós, e nós temos que levar a sério. Se nós levarmos a sério isso, Deus vai nos levar a sério. Se nós levarmos a sério o que Ele tem para nós, Ele vai levar a sério o que nós queremos, porque com certeza estará dentro da sua vontade. E tudo que está dentro da vontade de Deus, tenha certeza, Deus fará para te abençoar. Então eu quero que você fique em pé nesse momento.